Diz assim, Êxodo 3, a partir do verso 1, a gente faz a leitura só para ficar com o contexto e aí faremos a reflexão pontuando alguns poucos versículos. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Também tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores. Sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó, tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos no segundo culto do dia, o primeiro dia da semana, ouvindo a tua voz. Nós precisamos do Senhor e eu preciso mais do que todos eles, pois eu quero ser simples, claro, objetivo e usado pelo Senhor do jeito que o Senhor achar melhor. Me ajude, Deus. Tenha misericórdia da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, olha, é um texto que traz muita informação, traz muita coisa
importante para a gente pensar. Mas eu quero, antes de entrar no texto, olhar para o contexto da história, que mostra que o povo estava sofrendo, que mostra que o povo estava passando apertado. Eu até comentei de manhã, o Brasil está vivendo um tempo difícil. Está difícil. Muitas vezes eu brinco, eu pego no pé por causa de partido, de governo, e assim. Eu acabo brincando, a ideia é brincar. Mas uma coisa não tem como fugir da realidade. O país vai de mal a pior. O país está entrando cada vez mais num buraco, que vai ser difícil de sair, não vai ser fácil não. E eu estava conversando com algumas pessoas esses dias. E aí eu até falei o que eu penso. Se não for Deus fazer alguma coisa, o negócio vai ser difícil de ser revertido. Se não for Deus fazendo algo, vai ser difícil. Porque não é só trocar o presidente, que o presidente ele não está bem. Ele não está bem, o governo não está bem. Mas não é só trocar o presidente, que nós temos outros poderes que estão completamente contaminados com a corrupção. Nós temos, por exemplo, no Supremo Tribunal, juízes que estão agindo de maneira política, pura e simplesmente, cometendo inclusive injustiças. Nós temos no Legislativo deputados, senadores, que estão preocupados em fazer ali as suas barganhas. E com isso cuidar da vida deles, da casa deles, da família deles e de um grupo que os cerca. Então, na minha opinião, nós estamos vivendo um tempo em que, se Deus não fizer algo pela nossa nação, a tendência é nós passarmos ainda um bom período sofrendo. É o que acontecia lá atrás. Lá atrás eles estavam sofrendo. O país era outro, o povo era outro, a configuração política era outra, mas a dificuldade é a mesma. O poder operante da época oprimindo, massacrando a população. E o povo sofria. E o povo trabalhava muito, não tinha salário, e tinha apenas ali a comida para comer, a bebida para beber, e racionada. E o povo sofrendo cada vez mais, sendo injustiçado cada vez mais. E o povo sofrendo, e o povo buscando em Deus a resposta, que na minha opinião é o que nós devemos fazer. É pedir para Deus, é o que eu tenho feito. Eu tenho falado com Deus, eu falo, Deus, precisamos que o Senhor faça. Se o Senhor não fizer alguma coisa, não tem nada assim o que a gente olha e fala, assim vai resolver. Não vai, porque não é uma pessoa, é um sistema. Então aqui eles estão vivendo um tempo muito parecido. Aí a Bíblia diz que Deus, Ele ouve, Ele vê, Ele entende o que está acontecendo naquele momento, e Ele age naquele momento. Ele intervém naquele momento. De que forma que Ele intervém? Primeiro Ele se apresenta a Moisés. Moisés pastoreando, cuidando lá do rebanho, e o Moisés acaba vendo um fogo ardendo no meio de um arbusto, também conhecido como sarça. Só que o que chama atenção é aquele fogo que queimava naquele arbusto, não queimava o arbusto. E nós sabemos que fogo devasta. Nós vimos há poucos dias o que aconteceu. Nem vou falar do assunto da Amazônia, nem vamos falar da Amazônia. Há poucos dias nós vimos o assunto lá em Los Angeles. O fogo destruiu mansões, mansões.
E eu sei que há linhas de pensamento das mais variadas, entre elas, que foi uma queimada provocada, porque aquela área é uma área importante daquela região, onde há intenção, o mercado imobiliário, né, que você é da imobiliária, o mercado imobiliário, ele está visando construir algo poderoso naquela região. Então, há linhas que pensam que não foi nada acidental, foi provocado. As seguradoras, elas tiraram a cobertura de destruição por incêndio das casas. Os reservatórios de água, inexplicavelmente, foram esvaziados, não tinha estoque de água. Quer dizer, é um monte de coisas que vai juntando. Ok, não vamos nem alongar nessa conversa. O fato é, o fogo chegou e o fogo destruiu tudo. Destruiu. Agora aqui, o texto que nós fizemos a leitura, fala o quê? Fala que o fogo queimava, mas não destruía a sarça. E é válido, na minha opinião, é válido a gente lembrar, já sabemos disso, mas não custa lembrar, que existem alguns símbolos para o Espírito Santo, para o agir do Espírito Santo. Um deles é a pomba. A pomba é um símbolo universal da paz. A pomba, ela é um símbolo do Espírito Santo. Além da pomba, o vento. O vento que a Bíblia ensina lá em João, sopra onde quer. Você não vê o vento, mas você sente o vento. E você percebe que a partir do vento coisas acontecem, como, por exemplo, uma embarcação é movimentada a partir do vento. Você não está vendo o vento, mas a embarcação está sendo movimentada. Assim é a vida de uma pessoa que é tocada pelo vento, que é o Espírito Santo. Ela não está vendo o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está tocando na vida daquela pessoa. Além da pomba, além do vento, nós temos ainda o selo, né? Que era comum entre os reis, onde o rei, ele carimbava com o anel dele uma carga, uma carta, uma mensagem. Ele selava aquela carta ali, e ali aquela carta, ou aquela mercadoria, aquela embarcação contendo algum tipo de produto, estava dizendo: tem o selo do rei, ou seja, está marcado pelo rei e para o rei. Assim o Espírito Santo, ele sela a nossa vida. Nós somos marcados por Deus e para Deus. Então nós temos pomba, temos vento, temos selo. Além do selo da pomba, do vento, nós temos a água, que é símbolo do Espírito Santo. A água, ela limpa. O Espírito Santo, ele limpa. A água, ela traz frutificação. O Espírito Santo produz frutificação em nossa vida. E há ainda outras tantas benesses provocadas pela água na nossa vida. Você vai no médico, a primeira coisa que o médico pergunta para você é: você está tomando água? Quanta água você toma por dia? Isso é o basicão. Pergunta básica que os médicos perguntam. Está fazendo exercício? Está tomando água. Por quê? Porque a água, ela acaba produzindo vida. A água é símbolo do Espírito Santo. E além da água ainda tem o fogo. O fogo também é um símbolo do Espírito Santo. Por quê? O fogo, ele produz limpeza. Mas além de produzir limpeza, o fogo aquece. Aquele coração gelado é símbolo do Espírito Santo. O fogo produz aquecimento. O Espírito Santo aquece a vida de uma pessoa. O fogo produz o amadurecimento, no sentido de tornar aquilo que ainda não está pronto, deixar pronto. Por exemplo, você pega um barro, faz o vaso, o vaso feito de barro, se não for submetido ao fogo, ele vai perder a forma, ele vai desmanchar. A partir do momento que você faz o vaso e submete esse vaso ao fogo, ele fica firme, ele fica duro, ele fica pronto para uso, tijolo, telha e assim por diante. Então nós sabemos que a ação do fogo, ela é importante em N situações.
aqui nós vemos o quê? O fogo manifesto num arbusto, conhecido como sarça, mas o fogo não consome. Por quê? Porque era Deus se manifestando naquele lugar, e a manifestação de Deus naquele lugar não era para destruição, era para uma mudança de situação. E é a partir daqui que eu começo a entrar com você de uma maneira um pouco mais incisiva na nossa reflexão. Porque Deus conversa com Moisés. E o Deus fala para Moisés: Moisés, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E eu estou me posicionando para trabalhar para mudança de situação. Eu estou me posicionando para mudar histórias, Moisés. E eu conto com você. Quer dizer, Deus, ele vê que situações precisam ser mudadas, mas as situações elas são mudadas a partir de pessoas. É aquilo que eu falo. Esses dias mesmo eu estava conversando com os irmãos a história das crianças, do berçário, criança, junior, adolescente e jovem. Nós precisamos de fazer um ajuste para atender a faixa ali dos 9, 10, 11 anos dentro de sala de aula. Mas para isso precisa de pessoa. Se não tiver pessoa, fica difícil. Como que você vai ter as crianças sendo ensinadas dentro da sala de aula? Por exemplo. Né? Então, tudo que vai sendo feito por Deus precisa de pessoa. Ele não vai mandar anjo aqui para fazer aquilo que nós podemos fazer. É aquilo que eu conversei com você agora há pouco, da síndrome do gato gordo. Nós queremos que a nossa família seja salva, mas nós não estamos dispostos a pregar para a nossa família. Eu cheguei a comentar aqui até, não faz muito tempo, eu comentei de uma pessoa que eu estava num lugar e tinha ali algumas pessoas, e havia uma pessoa que havia convertido fazia pouco tempo. Aí o familiar falou assim, pastor, fulano está indo na igreja agora e não veio na igreja aqui com nós. Me coloca numa situação desconfortável, porque você tem que ficar ali. Daí aí a pessoa falou assim, já de imediato Deus enviou o maná. Que a pessoa respondeu para o familiar dizendo assim: eu não fui na sua igreja mesmo. Você nunca me convidou para ir na sua igreja. Você queria que eu fosse na sua igreja? Então às vezes é assim. A pessoa não convida, a pessoa não fala, a pessoa não age, mas ela quer que o familiar seja salvo. Ela tem um vizinho, uma vizinha, um amigo, uma amiga que precisa de ouvir o evangelho, mas a pessoa não fala. E às vezes ela procura o pastor: pastor, tem tal pessoa que precisa ir lá fazer uma visita. Vai, faz a visita, ora, declara a vitória, põe a mão na cabeça, ministra a saúde ou libertação. É importante que a igreja entenda o papel dela dentro do propósito, dentro do projeto de Deus. Aqui havia um projeto. Qual era o projeto? Deus mudar a história daquele povo naquela época. Para a situação ser mudada, Deus precisava de pessoa. Com quem que ele conversa? Com o Moisés. Ele conversa com Moisés. E o Moisés tem alguma dificuldade, a princípio, para entender, porque ele fica ali, meio naquela situação. Bom, eu vou até o faraó, ir até o faraó já não é algo fácil. Mas além de ir até o faraó, tem a minha família, os meus familiares, os israelitas. Como é que eles vão me aceitar como sendo alguém enviado da parte de Deus? E como que ele ia chegar na casa, na família, e ele ia dizer assim: olha, pessoal, Deus falou comigo. E ele me disse que ele conta comigo para mudar a história da nossa casa, da nossa família. Como que a família ia entender? Como que a família ia aceitar? Há um ditado que diz: o santo de casa não faz milagre. Às vezes a gente fala tantas vezes, até mesmo para familiar ou para amigo nosso, e a pessoa não ouve. Aí o outro, que a pessoa nunca viu, vai e fala, a pessoa acata. Eu vejo isso na igreja, aqui no dia a dia. Passo o ano pregando 3 vezes no domingo, 2 vezes na quarta. Sexta-feira estou aqui junto com o povo, vou para a cela, atividade com outras faixas etárias em grupo missionário. Aí muitas vezes a pessoa ouve, mas ela ouve, só ouve, pronto. Aí vem um pregador, uma vez que aquele pregador vem, ele fala, a pessoa ouve: entendi, é isso, é desse jeito. Olha, pastor, que benção que o pastor lá pregou. Eu sei como que funciona.
A gente está, às vezes, assim, ó, no dia a dia, batendo na tecla, e a pessoa ela está fechada, ou ela não está entendendo, ela está irredutível para receber a informação. Então, o Moisés ele está com essa preocupação, viu, Deus? Agora, eu vou lá, vou conversar com o faraó. Já não vai ser fácil. Mas, além de conversar com o faraó, antes de ir no faraó, eu tenho que ir na minha família. Tenho que ir na minha casa. E é aí que Deus conversa com Moisés, dizendo assim: Moisés, você vai lá e vai dizer que o eu sou te enviou. O eu sou, que na tradução dentro do hebraico significa eu sou o que sou e eu serei o que serei. A tradução vai nos convidar a pensar assim, ó, quando Moisés ele ia falar do grande eu sou, ele ia dizer, o Deus que é, eu sou o que sou, que é santo, que é justo, que é bom, que é fiel, que é eterno, que é poderoso, que é misericordioso, me enviou. Mas, além do eu sou o que sou, ainda tem o eu serei o que serei. O Deus que na hora da enfermidade será o Deus que cura. O Deus que na hora da adversidade financeira, Ele será o Deus que provê. O Deus que na hora das injustiças, Ele será o Tsidekenu Yavé, aquele Deus que faz justiça. O Deus que na hora de uma dificuldade, na hora de uma luta, na hora de um conflito, na hora de uma guerra, que às vezes nós estamos em guerra, lutando as nossas lutas do dia a dia, o Deus que é o Senhor dos exércitos estará à nossa frente, conduzindo nessa batalha. O Deus que se manifesta de tantas formas, dentro da nossa necessidade. Então Deus se manifesta a Moisés dizendo assim: olha, eu sou Senhor, eu sou Salvador. Mas além de ser Senhor e ser Salvador, eu sou a sua provisão, eu sou a sua proteção, eu sou a sua promoção. O que vocês precisarem, eu posso fazer na vida de vocês. Você vai e conversa com eles exatamente, falando exatamente isso. Mostrando e apontando para eles exatamente isso. Essa é a conversa de Deus com Moisés. Você precisa acreditar, Moisés, antes de mais nada, que eu sou exatamente tudo aquilo que você precisa. E é aí que Deus conversa com Moisés, e é aí que Deus envia Moisés, e é aí que Moisés vai até o povo, e é aí que Moisés vai até o faraó, e é aí que Deus executa o grande plano da libertação, o grande plano da transformação. E isso é importante para nós pensarmos nesse momento, e para facilitar de maneira mais didática, eu vou procurar pontuar e citar textos bíblicos para que você que gosta de anotar possa assim o fazer. Primeiro ponto para nós pensarmos nessa manhã: Deus escolhe quem Ele quer usar. Êxodo 3:11, aí o Vitor vai nos ajudando dentro do possível. Êxodo 3:11, o Moisés diz assim, ó: quem sou eu para ir até Faraó? E essa é uma das grandes dificuldades nossa, porque às vezes nós nos vemos como pessoas pequenas, como pessoas incapazes, como pessoas que não são escolhidas. Muitas vezes nós nos vemos de uma maneira que não é a maneira como Deus nos olha. Deus olha para nós e vê em nós exatamente aquilo que Ele entende que nós podemos ser: mensageiro do Evangelho, mensageiro das boas novas, mensageiro da mudança, da transformação, mensageiros da parte de Deus. 1 Coríntios 1:27. 1 Coríntios 1:27 diz assim, ó: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas desse mundo para escolher as fortes. Primeiro ponto para nós refletirmos dentro de um processo de mudança de história. Lá atrás a mudança aconteceu. O Moisés já foi, o faraó, por bem ou por mal, já libertou o povo já saiu da terra da escravidão, o povo já foi levado para a terra que mana leite e mel, e hoje, inclusive, muitos deles estão desfrutando da presença de Deus. A conversa não é lá, a conversa é aqui.
Quantas e quantas pessoas e situações nós vemos no dia a dia que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas, que precisam sofrer um impacto. E isso é importante e é necessário nós entendermos. Deus, Ele escolhe e Ele usa quem Ele quer. Se você está aqui, meu irmão, se você está aqui, minha irmã, ouvindo essa mensagem, é porque Deus tem um plano, é porque Deus tem um propósito, é porque Deus tem um projeto na sua vida. O jeito que Ele vai usar, cada um Ele vai usar de um jeito, em um lugar e em uma situação. Mas o importante é que Deus vai te usar. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Às vezes tem familiar seu que precisa de Jesus, e você está ali, não sabe como fazer, e você está preocupado, e você está orando, e você está fazendo campanha, e Deus está falando com você nessa manhã: é você que eu vou usar lá na sua casa. Às vezes tem um ambiente de trabalho onde você vê ali pessoas precisando de mudança, de transformação, e você não sabe como vai acontecer. Deus está falando para você nesse momento: é você que eu vou usar ali naquele ambiente de trabalho. Às vezes você tem aquele vizinho, aquela vizinha complicada, todo problemático, todo cheio de dificuldade. Às vezes a rua onde fica a sua casa é uma rua, daquelas ruas bem tumultuada, e você fica pensando: meu Deus, o que eu faço? Deus, faz alguma coisa. E Deus está dizendo: é você que eu quero usar ali naquela rua. É a sua vida, é a sua casa, é a sua família. É nós entendermos e é nós aceitarmos que Deus, Ele está olhando para nós nesses dias para mudar a história de alguém. O clamor do povo chegou até Deus lá atrás, mas hoje existem pessoas que estão clamando e pedindo por ajuda. Talvez pessoas que tenham dificuldade para professar a fé, dificuldade para dizer: eu quero viver uma nova vida em Cristo, mas pessoas que precisam de ajuda, e que lá no quarto delas, no travesseiro delas, na noite delas, no espaço reservado delas, elas falam: Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas envia um anjo para me ajudar. Deus não vai enviar um anjo, Deus vai enviar você. Diga amém e diga graças a Deus por isso. É o primeiro ponto para nós pensarmos. É um ponto para nós pararmos para entender: Deus tem um projeto com todos nós. Ele usa quem quer, onde quer e da forma que Ele quer. Sabe? É não deixar, é não levantar, é não colocar barreiras, limitações para o agir de Deus na nossa vida e através da nossa vida. O segundo ponto, dentro da leitura que nós fizemos, dentro da conversa que nós tivemos de contextualização, nós vemos o quê? Quando Moisés... Êxodo 3:12, quando Moisés questiona e Deus responde: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal que eu te enviei. A presença de Deus. O ponto de número 2: Deus está sempre presente conosco. Esse ponto é importante, porque eu vejo pessoas que muitas vezes acabam dizendo: eu me sinto sozinho, eu estou abandonado, me abandonaram, se esqueceram de mim. Deus está conosco o tempo todo. A presença de Deus vai conosco. Esses dias eu estava num lugar, a pessoa perguntou: pastor, está sozinho hoje? Falei: sozinho eu não ando nunca. Eu estou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo me acompanhando. Sozinho não. Esse entendimento já foi aberto na minha cabeça, a minha mente já absorveu essa informação. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20 fala disso. Nós não estamos sozinhos, nós não ficamos sozinhos, nós não andamos sozinhos, nós não vivemos sozinhos. Deus está conosco o tempo todo, seja para nos ajudar, seja para ajudar alguém através da minha vida, da sua vida, da nossa vida. É importante nós entendermos e abraçarmos o propósito que Deus estabelece sobre nós e através de nós. Lembro um dia, teve uma época, eu não vou lembrar o ano ao certo, talvez 2002, talvez, por aí, entre 2000 e 2002. Eu me lembro, essa é uma situação que marcou o início da minha caminhada em Cristo, porque eu era
o líder de jovens lá no São Dimas. Líder de jovens e faxineiro. Era o que eu era lá. Eu trabalhava, fazia meu trabalho e tal, tudo certinho. E aos sábados eu estava junto com a turma na frente do grupo. Aí teve uma pessoa que estava com uma irmã muito doente, acamada, e essa irmã ia para o hospital. Eu vou dizer assim, porque eu não lembro a data ao certo. Essa irmã ia para o hospital na terça-feira para fazer uma cirurgia dos rins. Ia fazer todo um procedimento, estava travada e o problema estava no rim. E aí a irmã me ligou falando: Marcão, tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Marcão, eu liguei para o pastor tal, mas não consegui falar com o pastor. Aí eu liguei para o outro pastor, que é o auxiliar, não consegui também com o outro pastor. Eu liguei para o outro pastor, também não consegui falar com o outro pastor. Aí eu não lembrava de mais ninguém, lembrei de você. Eu estou com a minha irmã que está doente, e a minha irmã vai passar por um processo cirúrgico. Eu gostaria de saber se você ora por ela, se dá para você fazer visita. Aí. Largou roupa no varal? Janela aberta? Se largou, já foi. Não vai adiantar querer sair correndo agora. Aí a pessoa me ligou, eu falei: ó, eu vou. Eu estava muito ruim. Foi uma das gripes mais fortes que eu tive, que eu me lembro. Eu estava muito ruim, muito ruim mesmo. Eu pensei comigo: Deus, eu vou orar para uma pessoa que está doente, mas quem está precisando de oração aqui sou eu. Quem está morrendo aqui sou eu. Mas eu fui. E fui lá. Quando eu entrei, a moça na casa, na entrada, no sofá, assim, deitada, falou: o senhor não tome por mal, mas eu não consigo nem levantar. Falei: fica aí, deitada mesmo, não tem problema nenhum. E aí eu falei para ela assim, ó, que eu estava tossindo e é uma coisa de maluco. Falei: não olhe para o jeito como eu estou. Se você olhar para o jeito que eu estou, você não vai receber a oração. Eu estou doente. Eu estou muito doente. Mas não sou eu quem vai curar você. Quem vai curar você é Deus. Eu vou apenas orar por você. E eu orei por ela naquele dia. Orei na segunda. Na terça ela tinha que ir para o hospital. Na terça-feira, a irmã dela me ligou novamente. Pastor, força de expressão, acostumada a falar assim: Marcão, você não acredita, a minha irmã foi para o hospital. E quando fizeram os exames iniciais ali para encaminhar ela para a cirurgia, não acharam nada. Não conseguiram encontrar nada. Ela não passou por cirurgia e ela está bem. E está até hoje bem, graças a Deus. Quer dizer, estou contando para você porque, baseado nesse ponto aqui, às vezes a gente pensa: Deus, será que Ele vai me usar? Eu não sou diácono, eu não sou músico, eu não sou pregador, eu não sou intercessor, eu não sou. Quem faz o milagre é Deus. E Ele faz através da vida de alguém que se predispõe a fazer. Deus, está precisando de alguém? Estou aqui, conte comigo. O que o senhor está precisando? Onde o senhor está precisando? Para quem o senhor está precisando? E Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É importante para nós entendermos: Deus tem milagre, Deus tem resposta para a nossa vida, mas através da nossa vida. Deus age na nossa vida, mas Ele age através da nossa vida. Terceiro ponto, para nós finalizarmos a reflexão, mostra para nós o quê? O poder de Deus. Deus é poderoso, Ele tem todo o poder. O verso de número 14 de Êxodo 3 diz assim: eu sou o que sou. Assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vós.
Eu sou me enviou. Outro texto, só para dar base, aí eu vou para a aplicação para nós finalizarmos. Salmo 90, verso 12. Salmo 90, verso 12 diz: antes que os montes nascessem, se formassem terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que os montes nascessem e se formassem. Aqui já está numa outra tradução da que eu tenho ali. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Outro texto, Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E esse terceiro ponto mostra para nós, lá atrás, o Todo-Poderoso libertou Israel de uma vida de escravidão. Hoje, aqui, Deus tem libertado pessoas de uma vida de tristeza, de angústia, de opressão, de escravidão, uma vida de dificuldade extrema. Deus tem todo o poder. E aí fica para nós a reflexão, que Deus, Ele pode todas as coisas. E nele nós também podemos todas as coisas. Eu sou o que sou. Quem Deus é? Ele é fiel, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é imutável, Ele é soberano. Deus é lindo. Mas eu serei o que serei, diz assim, na sua necessidade, eu serei aquilo que você necessita que eu seja. Se você precisar que Ele seja o Deus que te cura, Ele será o Deus que vai te curar. Mas se você precisar que Ele seja o Deus que provê na sua necessidade, Ele será o Deus que provê na sua vida. Se você precisar que Ele seja o Deus que luta por você, Ele será o Deus que luta por você. Mas se você precisar que Ele seja o Deus que faça justiça na sua vida, Ele será o Deus que fará justiça na sua vida e a partir da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você não se esqueça, Ele tem todo o poder. Ele salvou você, Ele estendeu as mãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e Ele tem marcado você nesses dias, para que através da sua vida, a história de muitas outras pessoas seja também transformada. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Fica em pé, por favor. Você orar e declarar sobre a sua vida. Senhor Jesus, tudo aquilo que não é de Deus, que não provém de Deus, que está contra a sua vida, que está contra a sua casa, que está contra a sua família, caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã. Tanto esses que aqui no templo estão, quanto aqueles, meu Deus, que conosco, através da transmissão, estão buscando a tua face. Quando Moisés é visitado pelo Senhor, a história do Moisés é mudada, mas a história de muita gente é mudada também. Assim nós estamos aqui, nesse momento, buscando em Ti a mudança, a transformação, tanto para a nossa vida, quanto para a nossa casa, quanto para a nossa família, quanto a Deus para tantas pessoas as quais o Senhor entender que deverão ser alcançadas. Talvez alguém com causas de extrema dificuldade, talvez alguém com causas de dificuldade absurda aos olhos deles, mas o Senhor é um Deus que tem todo o poder. E assim como o Senhor deu a resposta ao Moisés e ao povo de Israel, nessa manhã,
eu tenho certeza que o Senhor está entrando com providência na vida desse irmão, na vida dessa irmã, mudando histórias, mudando situações. Uma nova história começa a ser escrita, um ano de vitória começa a ser materializado. Eu repreendo o que não é do Senhor, e aquele milagre que esse irmão, que essa irmã está buscando em Ti, ó Deus, esse milagre venha a ser materializado em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, bata a palma para o Senhor e agradeça a Deus.